Muito bem, então, fazendo esse teste para a gravação de um tutorial de uso do aplicativo ForFarm, aplicativo destinado para coleta georreferenciada. Essa é a interface principal do aplicativo. Nós vamos percorrer uma área de aproximadamente 13 hectares na região do entorno do planetário do campus da Universidade Federal de Santa Maria e fazer a delimitação de um talhão, fazendo a simulação da delimitação de um talhão em campo, e a partir disso, tendo fechado o limite do talhão, calcular a área e definir um grid para a amostragem referenciada, e a partir desse grid se dirigir até cada um dos pontos nas suas coordenadas que foram definidas pelo aplicativo, realizar a coleta, armazenar o ponto para que ele possa vincular a coleta ao seu georreferenciamento e depois exportar o arquivo para que ele possa ser geoprocessado e que os dados das variáveis de solo possam ser espacializadas sobre toda a área de cobertura do talhão. Então essa parte inicial do vídeo é a apresentação da tela. Nós temos 6 botões principais, dos quais iniciamos pelo perímetro. O perímetro ele pode ser obtido a partir da tela com a opção GPS, opção a ser usada em campo, e também uma opção feita diretamente sobre a imagem de alta resolução, no caso, havendo sinal da internet, a opção fazer a delimitação manual. Nós aqui, como estamos em campo, faremos a delimitação a partir da opção GPS, onde estamos iniciando a partir desse momento o percurso de caminhamento perimétrico, e quando chegarmos a este ponto, finalizaremos e iniciaremos a definição do grid para a busca dos pontos a serem amostrados. Iniciando o caminhamento então, clica-se na opção GPS, clica-se na opção começar e a expressão campo deseja começar o contorno, confirma em sim. A partir desse momento, nosso deslocamento está iniciando. Eu vou ampliar o zoom da tela para que vocês observem. Então, temos aqui uma linha que vai sendo registrada na tela, uma linha na cor vermelha. O ponto da nossa localização em tempo real, na cor azul, com uma pequena seta indicando o sentido do nosso caminhamento. E então faremos esse caminhamento seguindo um alinhamento, buscando uma delimitação aqui livre de obstáculos para facilitar esse trabalho, né? Considerando que teríamos aí uma situação de campo em que um talhão agrícola também, na maioria dos casos, ele é delimitado livre de obstáculos, que seria, por exemplo, né, alguma mata nativa, algum banhado, alguma área de pedregulho, de afloramento de rochas, benfeitorias, construções. Então é muito improvável que tenhamos esse tipo de obstrução no caminhamento, e durante esse percurso faremos a pé, né? Como a área é pequena, não exige aí esse percurso motorizado, mas a gente sabe que numa atividade real, esses percursos eles necessitam de quadriciclo, de algum outro tipo de veículo que possibilite que o operador da coleta ele tenha mais agilidade no seu trabalho, que ele possa, né, otimizar o seu tempo e também garantindo mais segurança para a sua integridade física, uma vez que em muitos casos a gente ao caminhar debaixo de sol forte ou mesmo entrando em áreas que tem algum tipo de mato remanescente, capim, né, pode ter aí, se encontrar com alguns répteis silvestres aí indesejáveis, né? Então nesse caso aqui a gente está caminhando numa área bem limpa, sobre calçadas, e aqui
o percurso está bem tranquilo. Seguimos então aqui, eu vou pausar o vídeo enquanto nós estamos fazendo esse caminhamento, para o vídeo não se tornar tão extenso. E na medida que estivermos chegando próximo à área, fechando o polígono, retomamos a gravação. Então, retomando a gravação da nossa demonstração aqui, já chegando próximo ao ponto de partida de onde iniciamos o caminhamento para a delimitação do talhão. Vejam aí que o nosso alinhamento na cor vermelha está bastante próximo de encontrar o seu ponto de partida. Estamos chegando aqui na esquina sobre ele. E nesse momento, quando alcançamos o ponto de início do levantamento, clicamos no botão vermelho que está escrito parar. Temos que parar, então confirmar a parada do contorno. E nesse momento, então, fica aí demarcada a nossa área, 3,7 hectares, um perímetro de 850,6 metros. Vamos dar um nome aqui como talhão, e aqui a gente escreve sem acento, né? Talhão, underline, planetário, UFSM. E salvamos o talhão planetário UFSM no dispositivo. Campo salvo, arquivo salvo, ok. Retomando a nossa gravação, a partir do momento em que fechamos o nosso polígono, então agora a gente vai fazer a definição do grid de amostragem para realizar a coleta e ir encontrar os pontos georreferenciados onde cada coleta deve ser feita. Então, nesse caso, na tela nós pegamos o menu pontos, definimos aqui a opção grid, entre ambas as opções andamento livre e grid, definimos a opção grid. Na opção grid nós vamos carregar aqui no canto superior direito da tela, abrir a pasta e carregar o arquivo talhão planetário, o FSM que acabamos de delimitar. E aqui definimos, eu vou fazer uma movimentação de tela para buscar as opções aqui que gera o grid, que é esse símbolo de uma calculadora aqui em cor laranja. Nós podemos definir aqui o densamento da amostragem para meio ponto para cada hectare, ou seja, a cada hectare, né, nós teremos aí 2 pontos, né? Então, meio hectare por ponto, ou melhor, né, essa medida aqui é hectare por ponto. Então, se eu pegar meio hectare por ponto, em 1 hectare eu tenho 2 pontos. Se eu colocar 1 hectare, esse valor ele pode ser editado diretamente pelo teclado. Então a gente vai colocar 1 ponto por hectare e vamos gerar o grid aqui apertando no símbolo da calculadora em cor de laranja. Automaticamente, agora eu vou desvirar a tela para ficar melhor a visibilidade aqui. Temos aí então uma malha de um grid que abrange bem mais do que a área que nós temos aqui, né? Então essa área ela, né, vai ser possível de a gente girar e melhor posicionar os pontos aqui com esses 2 botões que eu estou mexendo aqui, que fazem o giro da área do grid para leste ou para oeste, nesse caso, né? Então nós temos aqui uma possibilidade de melhor posicionar os nossos pontos na área aqui, colocando ou tirando pontos, né? Nesse caso aqui a gente não vai se preocupar muito com a localização dos pontos. Eu vou tentar deixar 5 pontos dentro do grid, né, de uma maneira aí que tenhamos pontos a poder depois editar ou até excluir, já que temos quase 4 hectares aí. Deixar 4 pontos então, para ficar praticamente 1 ponto por hectare. Temos 3,7 hectares, vai ficar 1 ponto aproximadamente por hectare. Nesse momento aqui no canto superior direito da tela faremos o salvamento do grid com o botão do disquete. Grid salvo, os pontos foram salvos com sucesso. Voltamos ao nosso menu para de agora em diante fazer a coleta. E neste momento da coleta nós já podemos adicionar a nossa camada. Primeiro nós vamos nos reposicionar com o botão do alvo aqui. Vamos fazer o nosso receptor GNSS trazer a posição onde estamos. Então, para confirmar para vocês, no momento que eu estou agora aqui na esquina aqui do campo ao redor da proximidade do planetário da UFSM, né? E aqui nós vamos nesse botão verde do canto superior, inferior direito da tela,
onde tem uma figura ali que tem algumas pastinhas, ali nós vamos definir o talhão planetário como o grid que nós vamos realizar a nossa coleta. Então temos aí os 4 pontos. É óbvio que a gente vai sempre buscar o ponto mais próximo de nós para iniciar a coleta, então nesse momento eu inicio a coleta a partir do ponto 3, clicando sobre o ponto 3. Vejam que ele já fica marcado na cor amarela. Na minha base da tela aparece um botão chamado começar, uma distância que eu estou do ponto e um sinal para confirmar ao momento que eu vou encontrar o ponto. Eu vou iniciar o meu deslocamento. Observem que no canto superior direito da tela tem uma seta na cor verde. Então nós vamos iniciar a coleta. Observem que durante o meu caminhamento a medida de percurso ela se reduz. Ela pode aumentar no decorrer do período à medida que eu me afastar da localização. A ideia não é essa, a ideia é sempre caminhar, percorrer a menor distância possível. E no momento que nós formos nos aproximando do ponto, a medida busca-se aí uma medida bastante precisa, da ordem aí de 1 metro aproximadamente, Então eu vou chegar aqui aproximadamente na ordem de 1 metro, já abaixou de 1 metro, eu vou confirmar aqui e automaticamente o ponto troca de cor, alinhamento, surge um alinhamento em um novo ponto. Eu não tomei o cuidado de ver que esse ponto caiu exatamente sobre uma construção aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou me dirigir até o local mais próximo dessa construção e assumir a coleta na proximidade mais de menor distância, onde eu estiver próximo à construção. Aqui o pavilhão do nosso espaço multiuso, Tá? Então vamos ali, estamos nos dirigindo, percorrendo a direção que a seta verde no canto superior da tela nos mostra. Teve uma decolagem aqui do avião da base aérea durante a gravação do vídeo, tá pegando um som de fundo aí, um ruído, mas não tem problema, tá? A gente vai seguir o nosso caminhamento em direção ao ponto. Vejam ali que nós iniciamos com aproximadamente 100 metros, agora aí já reduzindo bastante. Vejam que o meu caminhamento ele está indo fora do alinhamento, justamente porque eu não tenho como caminhar diretamente até o ponto. Eu vou contornar o prédio e me aproximar o mais possível do lugar onde o ponto está demarcado para realizar a confirmação então desta posição, como se então próximo a este ponto nós pudéssemos fazer aí então essa coleta. Eu vou chegar aqui na faixa de 10 metros, tá bom? Menos que 10 metros, 8 metros e meio. Confirmei o ponto, já tenho um novo alinhamento. Vou buscar esse alinhamento agora para esse novo ponto. Saindo daqui desse último ponto, ponto número 2, indo em direção ao ponto número 1. É importante que vocês considerem que no momento que nós estamos fazendo a coleta verdadeira, georreferenciada, no momento em que for extraído a substância, o solo, as plantas que forem amostradas, que forem levadas ao laboratório de análise, vocês identifiquem com muita atenção o frasco, o saquinho plástico, com o número do ponto, o número que foi feita a coleta. Uma vez que nós não estamos seguindo uma ordem crescente ou decrescente, nós estamos seguindo uma ordem aleatória que respeita a proximidade, a maior proximidade, a menor distância entre os pontos. E neste caso, deve-se ter muita atenção na hora de identificar o recipiente em que a substância que vai ser analisada está sendo coletada. Tá? Mas isso aí é trabalho de campo que se faz com responsabilidade. Agora, chegando próximo aqui, menos de 5 metros, 3, 1.8, 1.2 e, vamos voltar um pouquinho. Já saímos do ponto. Vejam que quando a gente se emociona aí, vai muito rápido, pode acontecer de a gente chegar numa precisão maior do que a requerida, mas aqui em torno do que nós temos aí, 1.4, tá ótimo. E de imediato agora eu vou seguir para o último ponto, ponto 4, mais 100 metros de caminhada.
trazer aqui para a tela a direção que eu vou percorrer. Sempre tomando por orientação a seta verde que aparece no canto superior direito da tela. É ela que mostra o nosso rumo, e esse rumo ele deve ser obedecido para que seja garantida a nossa coleta no local planejado, né? Então aí, fechando essa nossa coleta, já vamos para os procedimentos finais relacionados a esse serviço bastante demandado na área da agricultura de precisão, né? E que requer esse trabalho de avaliação da área, uma distribuição inteligente dos pontos sobre a área, garantindo uma boa cobertura, uma boa representatividade e, claro, né, um trabalho de campo bastante atento, com bastante segurança, tanto para quem está realizando, quanto para os equipamentos também, que devem ser bem utilizados, né? Então, chegando aqui, menos de 4 metros, vamos demarcar o último ponto. Já passamos um pouquinho aqui, saímos da direção do ponto, o ponto vai cair na nossa via do campus aqui. Eu vou confirmar ele aqui para não sofrer nenhum sinistro aí. Nesse momento em diante, coletamos todos os pontos, vamos parar a coleta, paramos a coleta, confirmamos a coleta, e aí podemos voltar aqui aos nossos arquivos, no qual temos aí 2 arquivos aí, um em KML, que é a delimitação do talhão, e um arquivo em Shapefile, que contém aí a hora exata em que finalizamos o serviço, a data e a hora. Só para vocês confirmarem então isso, estão aqui os pontos. Junto deles aparece a linha, a cor preta aqui, bastante tênue a linha, né, bastante discreta, mas a linha do caminhamento que nós fizemos para delimitar o talhão. Uma linha vermelha demonstrando o nosso percurso em campo. Isso é bastante interessante também para se avaliar e se foi feito o melhor caminhamento, o caminhamento mais otimizado. E esse é o nosso trabalho, que a partir daqui é exportado para que seja visualizado no computador, para que todos possam depois fazer a espacialização, o mapeamento das variáveis que forem analisadas pelo laboratório, gerando aí sim os produtos finais, que são os mapas de fertilidade, os mapas de diagnóstico, no caso, né, da fertilidade, os mapas de infestação de pragas, enfim, mapas relacionados a qualquer variável que se tenha interesse em gerar uma espacialização sobre toda a cobertura da área, partindo de pontos amostrais georreferenciados. Então essa é a nossa gravação desse vídeo, que vai ser editado depois, alguns cortes relacionados aí à parte que teve ali um problema no aplicativo. E aí espero que todos tenham gostado e utilizem aí para seus trabalhos. Até mais.